Hoje eu decidi aproveitar esse tempo maravilhoso que está fazendo aqui em Auckland para gravar um vídeo num parque que fica do lado da minha casa. Vamos mudar um pouquinho o cenário, né? É muito interessante quando as pessoas falam de intercâmbio, viagem, você vê que é fácil de você achar as coisas boas na internet, né? Pessoas falando das experiências maravilhosas, como tudo é ótimo, maravilhoso, perfeito. Só que eu acho que os perrengues também fazem parte desse processo. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre algum dos perrengues que a gente passou por aqui. Para quem não sabe a nossa história, a gente saiu do Japão no dia 29 de abril de 2018, rumo à Nova Zelândia, com o intuito de eu cursar uma pós-graduação. E o Eric, o meu partner, ele conseguiu visto para poder trabalhar full time, ou seja, período integral, enquanto eu estudava. Contudo, para poder entrar nessa pós-graduação, eu tinha que ter um nível de inglês que, no caso, eu não tinha ainda. Então, a minha opção, ou eu tinha que ter o IELTS 6.5, o IELTS é uma prova de proficiência em língua inglesa, aceita praticamente em todos os países, ou eu poderia passar num teste interno da escola na qual eu pretendia fazer a minha pós-graduação. Nós optamos pela segunda opção, decidimos embarcar para a Nova Zelândia sem segurança nenhuma que eu ia conseguir passar nesse exame ou não. Eu só estava apostando mesmo na minha força de vontade e na minha determinação. Eu até gostaria de ressaltar que, caso eu não passasse nesse exame, a gente teria que voltar para o Japão, porque a gente não tinha um plano B. Então, realmente, não digo que foi um perrengue, mas foi um período complicado, porque exigiu muito de mim. Foi uma pressão que eu coloquei em mim mesma, mas eu acho que as coisas na vida, se você quer muito, você tem que correr atrás. Não adianta você esperar o momento perfeito para acontecer, né? E eu acho que o nosso momento já tinha chegado, já tinha passado da hora, na verdade. Então a gente decidiu vir para a Nova Zelândia mesmo correndo esse risco de eu não conseguir passar nesse exame, mas com a certeza que eu iria me dedicar ao máximo. Depois de 2 meses e meio praticamente, finalmente eu consegui passar no exame da minha escola e consegui a aprovação para eu entrar na minha pós, né? Foi uma das vitórias mais legais que a gente teve desde quando a gente chegou, porque é uma coisa assim que fez eu provar para mim mesma que realmente nada é impossível, né? A gente pode muito se a gente tiver foco e determinação e saber o que a gente quer. Tem que ter muito claro, assim, sabe, gente? Você tem que ter muito claro na sua cabeça o que você quer e por que você quer isso, né? E isso eu tinha, eu acho que foi o que mais me ajudou. Passado esse período, chegou o momento de fazer a renovação do nosso visto. Uma vez que a gente estava aqui na Nova Zelândia com visto de estudante de inglês, a gente precisaria renovar agora para o meu visto de pós-graduação, né? E o Eric entrar como meu partner. A vantagem desse visto é clara, né? O seu marido ou a sua esposa que está vindo como seu partner, como seu parceiro, ele tem a possibilidade de trabalhar por período integral, o que ajuda muito, né? Porque só o estudante para se manter aqui é bem complicado, assim. Não, claro, não é impossível, mas se você tiver uma pessoa para te dar um suporte, um apoio, é melhor ainda, né? Quando você realiza qualquer curso aqui na Nova Zelândia, que ele é superior a 6 meses, você é obrigado a fazer um exame médico. Eu já tinha feito todo o meu exame no Japão e a gente deixou só a parte do Eric para ser feita aqui em Auckland. Em meados de julho, o Eric foi fazer o exame médico dele e com isso em mãos a gente conseguiria dar entrada no nosso visto. Só que aí começa o nosso drama. Quando o Eric fez o exame dele, foi detectado uma alteração na urina. Ele teve que refazer esse exame, só que foi muito curioso, porque geralmente aqui quando dá qualquer problema na sua urina, eles pedem que a pessoa venha no dia seguinte e refaça o exame com outra urina e em outro dia, né? Mas no caso dele não, eles colocaram só outro papelzinho na mesma urina e falou que estava com problema. A gente achou muito estranho, porque o Eric ele sempre fez exame regular no Japão, né? A cada 6 meses ele fazia um exame na fábrica e nunca tinha dado nenhum problema. Então
O que seria isso? Ele teve que passar por um clínico geral e esse clínico geral receitou um remédio que ele não explicou direito para que seria e mandou o Eric embora. Passado alguns 10 minutos, o clínico geral ligou para o Eric e falou assim que ele tinha que retornar para a clínica imediatamente. Chegando lá, o médico falou que ele errou, que aquele remédio não era para ele e que era para o Eric se consultar com um especialista renal, no caso, né? Ele estava falando que ele não poderia resolver o problema do Eric, e o Eric teria que passar por um especialista e mandou ele embora. Então vocês imaginam, se o Eric tivesse já aberto aquele remédio e tomado como foi instruído, o que poderia acontecer a ele, né? Esse é um ponto que eu quero deixar ressaltado aqui. Como que eu acredito que eles foram um pouco negligentes nesse sentido, né? Para você conseguir uma consulta com um especialista aqui na Nova Zelândia, em especial em Auckland, que é onde eu posso falar, não é tão simples assim e muito menos barato. Muitos só têm consulta assim agendada, assim, que dá para você ter um horário com o especialista na agenda dele daqui 2, 3 meses. E o especialista que eles tinham recomendado, ele só tinha agenda para a gente no final de setembro. E o nosso visto ia vencer em setembro. A gente ficou muito confuso. Foi um período bem difícil, só que eu não me conformei com esse exame que eles fizeram e com o resultado, porque se o Eric tivesse alguma alteração na urina dele, ele já teria esse problema apontado nos exames que ele fazia no Japão. Sendo assim, eu resolvi correr atrás de um laboratório e pedir por conta própria os exames de urina completo. O Eric fez os exames de urina e não deu absolutamente nada. Eu enviei os exames para uma amiga minha que é enfermeira, minha melhor amiga, Shirley, um beijo. E ela olhou e ela viu que estava perfeito. Mas a gente não tinha o que fazer, a gente teria que se consultar com esse especialista, né? Porque foi o que eles falaram pra gente. Só para vocês terem uma ideia, uma consulta com um especialista aqui na Nova Zelândia pode chegar a 450 até 500 dólares. Uma outra opção que eles deram pra gente é o Eric se consultar com um clínico geral familiar, ou seja, um médico da família, né? E a gente, obviamente, que a gente não tinha nenhum médico da família, a gente acabou de chegar aqui, como que a gente vai ter? Mas eu corri atrás e eu achei a doutora Estela, que acho que é a única médica brasileira que é clínica geral aqui em Auckland. E eu marquei uma consulta com ela com urgência, porque, gente, a gente estava no final de julho, a gente tinha que aplicar o visto, nosso visto vai vencer em setembro. Foi muito, muito desesperador mesmo, porque foi tudo muito correndo. Quando lá, a gente passou com a doutora Estela, ela analisou os exames que a gente tinha pedido por conta própria e realmente ela reafirmou que o Eric não tinha nada. Só que ela iria pedir outros exames, e dessa vez não só de urina, mas de sangue também, em nome dela, para ela poder analisar com mais detalhadamente, né? Passados 2 dias dos exames feitos, a doutora Estela escreveu uma carta para a imigração falando que o Eric estava perfeitamente saudável, que ele tinha feito os exames e provavelmente no dia que ele fez o exame da imigração, ele tinha alguma desidratação, ele não tinha bebido água suficiente, enfim. E ela tinha feito essa carta para a gente anexar o nosso processo e dar entrada, porque no exame não tinha nada, ele estava perfeito, não tinha nenhum problema. Pois bem, com essa carta da doutora Estela anexada ao nosso processo, a gente deu entrada ao nosso visto no dia 2 de agosto de 2018. A gente estava numa corrida contra o tempo, porque nosso visto iria vencer em setembro e a gente teria que ter esse visto em mãos. No meu caso, por exemplo, eu não estava nem conseguindo procurar emprego, porque ninguém ia querer uma pessoa com visto expirando, né? Então, estava bem complicado, gente. Não foi fácil e disso eu tirei muitas lições. Depois que a gente aplicou foi bem angustiante, porque a maioria dos vistos, eles estavam saindo na média de 7 a 10 dias e o nosso já tinha se passado 15, 16, 17 dias e nada de você ter uma resposta da imigração. Foram dias bem angustiantes, bem difíceis e eu acredito que você só consegue superar uma fase ruim quando você tem muito claro o seu objetivo. É isso que te mantém de pé, é isso que te faz abrir os olhos e acordar todos os dias. Você tem que ter um propósito e graças a gente ter esse propósito muito firme que eu consegui me manter assim sã. Mas não foi fácil, gente, porque
principalmente se você é uma pessoa muito ansiosa, a sua mente começa a pensar em todas as possibilidades ruins que podem acontecer, né? Por mais positiva que a pessoa seja, não é fácil você controlar a sua mente e deixar que ela fique no presente, né? Porque ela começa a ver só as coisas ruins que podem acontecer e você tem que trazer ela para o presente para que você consiga se concentrar no que você pode fazer. A gente não pode deixar o que a gente não pode fazer atrapalhar o que a gente pode fazer. E isso é muito fácil de acontecer, principalmente se você está num país estranho, sozinho, a gente está sem família, sem ninguém aqui. Então, foi bem complicado, mas eu tirei muitas lições dessa fase. Finalmente, no dia 23 de agosto, a gente recebeu uma carta da imigração. Foi um choque, eu acho que esse foi um dos piores dias que eu já tive aqui na Nova Zelândia. E eu não sei o que eu faria assim, se não fosse a minha força mental, assim, sabe? De sempre pensar no positivo, porque, gente, quando acontece coisas assim inesperadas, é muito, muito fácil você desmoronar e você não conseguir se reerguer. Então, por isso que eu falo muito de atitude positiva. Você tem que ter atitude positiva com relação a tudo na vida. Eu acredito assim, não importa o problema que esteja acontecendo com você, importa como você reage a esse problema, né? E ter uma atitude positiva com relação aos problemas é fundamental. E eu acho que foi isso que me manteve de pé e não me deixou assim desmoronar de vez. Assim. Essa carta da imigração, eles alegaram que eles não estavam satisfeitos com o exame que o Eric tinha feito com a doutora Estela e que eles queriam que o Eric passasse por um urologista. E isso teria que ser feito até o dia 30 de agosto. Ou seja, a gente só teria 5 dias úteis, porque a gente já estava no dia 23 à noite. Foi desesperador, porque, como eu disse anteriormente, marcar uma consulta com um urologista aqui em Auckland para o dia seguinte é algo praticamente impossível. Eles não têm agenda assim tão simples, tão fácil. No dia seguinte, no dia 24, eu acordei de manhã determinada a conseguir marcar uma consulta para o Eric, né? Para ele passar e a gente conseguir essa carta do urologista para a gente poder aplicar para o nosso visto. Eu liguei para mais de 15 clínicas. Ninguém tinha horário para atender o Eric. O mais cedo que eles iriam conseguir seria para daqui 1 ou 2 meses, assim, 1 mês e meio, seria no final de outubro. E a gente estava no dia 24 de agosto, a gente teria que apresentar tudo para a imigração até o dia 30 de agosto. Sabe, foi muito desesperador. Isso, eu decidi partir para o plano B, que eu coloquei na minha cabeça que eu não iria me deixar abater por isso. E eu iria de clínica em clínica, se fosse necessário, implorar para eles atenderem o Eric. Eu iria de bater em cada porta, explicar nossa situação pessoalmente e tentar convencer alguém de dar uma chance pra gente e atender o Eric. Saí de casa, assim que eu terminei as ligações e não tive nenhum retorno positivo, eu saí de casa na hora e eu anotei os endereços de todas as clínicas e comecei a ir bater de porta em porta, usar cara de pau e, sabe, toda a minha energia positiva estava muito focada nisso. Eu tinha que conseguir essa consulta para o Eric. Vale lembrar, gente, que o nosso visto estava dependendo disso. Se a gente não conseguisse apresentar esse documento, nosso visto não seria aprovado e a gente teria que voltar para o Japão. Então, era tudo ou nada. É aí que eu fui numa clínica e expliquei toda a nossa situação, pedi, implorei, chorei, gritei, fiz de tudo que eu pude. E o recepcionista, né, que ele era responsável pela agenda do urologista daquela clínica, falou assim para mim: você quer uma consulta para hoje, meio-dia? Isso já era 10 horas. Eu falei, claro que eu quero, claro que eu quero. O Eric trabalha do outro lado da cidade, é super longe, dá mais ou menos 1h30 de ônibus. Mas eu liguei para ele na hora, falei, vem correndo direto para essa clínica, porque eu consegui. E foi um milagre, assim, sabe? Foi um milagre mesmo. Eu não sou uma pessoa tão religiosa assim, mas eu acredito muito que energia positiva é fundamental para qualquer coisa.
E graças a Deus deu tudo certo, a gente conseguiu fazer esse exame no dia seguinte, uma coisa praticamente impossível de acontecer. Só que a gente teria que fazer alguns exames também, seria uma ultrassonografia e exames de urina. E muitas vezes a ultrassonografia não é tão simples também de agendar. Então a gente foi pessoalmente nas clínicas, pediu urgência. E nisso o que eu posso tirar de lição é, se você quer alguma coisa, levanta da cadeira e vai atrás. Não espera cair do céu, não espera ninguém fazer algo por você, que só você tem que fazer. Não joga essa responsabilidade para outras pessoas, ou não culpe a situação, não se vitimize. Levanta e vai atrás, porque é só assim que a gente consegue as coisas na vida. Essa fase foi bem complicada sim, mas eu acho que a todo momento você é colocado em prova, quando você está em busca de um novo objetivo. Até a gente conseguir se estabilizar, todo dia a gente é colocado em prova de um jeito ou de outro, assim, né? Seja você na busca de um emprego, seja você na renovação de um visto. Quando você está num país estranho, todo dia é dia de você se provar. Com os exames feitos, o nosso urologista fez uma carta para a imigração falando que o Eric estava 100% saudável, que ele não tinha nada, nunca teve nenhum histórico relacionado à doença renal. E a gente acha muito estranho mesmo ter acontecido tudo isso, só que hoje em dia eu vejo que foram obstáculos necessários para fortalecer a nossa mente, fortalecer a nossa capacidade de superar problemas, né? E resiliência é a palavra, quando você está em busca de um objetivo e começa a aparecer os obstáculos. Realmente, a gente recebeu os nossos vistos aprovados. Agora a gente pode respirar, a gente pode, tirar um peso das costas. Foram momentos muito difíceis, muito conflitantes, só que hoje eu sinto que todo o sacrifício valeu a pena, não foi em vão. E eu queria fazer esse vídeo para falar para vocês, né, que os perrengues eles existem. Não adianta a gente falar que a vida é só feita de momentos maravilhosos. Não adianta você olhar no Instagram daquela pessoa e ela só posta foto que ela está viajando, que ela está estudando, que está tudo maravilhoso. Isso é só uma parcela da vida das pessoas. Isso não é a realidade. A gente mostra só uma parcela. E a realidade é assim, é altos e baixos, é uma montanha-russa. Só que eu acho importante também compartilhar os momentos ruins, as dificuldades, para vocês verem que a gente é humano, a gente está aqui, a gente está enfrentando problemas como qualquer outra pessoa, superando. E através desse vídeo eu quero tentar motivar também outras pessoas que estejam passando por problemas, sejam de qual natureza for. Tenha em mente o que você quer, seu objetivo, seu propósito. Ele vai te guiar, ele vai te deixar firme e vai te manter forte nos momentos difíceis, porque os momentos difíceis eles vão acontecer. A vida é feita disso, de momentos difíceis, momentos fáceis, bom, ruim. Tem que ter esse equilíbrio, né? Então é isso, gente. Esse vídeo foi um pouquinho diferente do que eu tô acostumada a fazer aqui no canal. Mas como eu disse a vocês, eu acho importante também compartilhar essa parte assim, não tão glamurosa, não tão legal, né, do intercâmbio, para vocês verem que os perrengues eles existem, mas a gente tem que ter força, muito foco, principalmente muita perseverança e muita resiliência. Você tem que saber muito o que você quer e por que você quer. O porquê é o que vai te mover para você conseguir ultrapassar os obstáculos na sua vida. Então, se você tiver alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder. E até a próxima!